O ar na sala de jantar parecia mais frio do que o habitual. O termostato estava ajustado para os mesmos 22 graus Celsius de sempre, mas Mirella sentia o frio subindo pela pele de seus braços nus. Era uma premonição gelada que nada tinha a ver com a temperatura. Do outro lado da sólida mesa de jacarandá, seu marido Bruno prestava mais atenção à tela brilhante do celular do que ao ensopado de carne caseiro que ele costumava adorar. O leve sorriso no canto dos lábios dele certamente não era para Mirella. Aquele sorriso pertencia a outro mundo, escondido atrás do vidro iluminado em suas mãos. Mirella pousou a colher com cuidado, tentando não fazer barulho que pudesse interromper o prazer do marido. Nos últimos 6 meses, aquela cena havia se tornado sua realidade diária. Bruno chegava do trabalho corporativo, largava a pasta, tomava banho e depois se grudava no celular como se fosse seu suporte vital. As conversas entre eles tinham se tornado breves e funcionais, limitadas a perguntas sobre se já tinham comido ou quais eram as pendências do dia seguinte. "Amor, como foi a reunião da tarde?" Mirella perguntou. Sua voz falhou um pouco mais do que ela gostaria. Ela só queria derrubar o muro invisível que se erguia entre eles. Bruno ergueu a cabeça, os olhos demorando um segundo para focar nela, como alguém voltando de uma viagem distante. "Foi tudo bem, o de sempre", respondeu secamente. Antes que o polegar pudesse retomar sua dança ágil na tela, Mirella respirou fundo. Ela era uma mulher que havia construído o próprio sucesso do zero. Sua loja de moda, Coleção Mirella, agora tinha 3 filiais prósperas em São Paulo, e seu portfólio de investimentos, cuidadosamente gerenciado por ela mesma, havia crescido até se tornar uma fonte de riqueza que superava em muito o salário de gerente médio de Bruno. Ela estava acostumada a analisar problemas, encontrar soluções e agir com decisão. Mas no casamento, sentia-se impotente. Sabia que algo estava errado, mas continuava torcendo para que fosse apenas uma fase passageira, um tédio temporário que logo passaria. Naquela noite, sua esperança se despedaçou. Depois do jantar silencioso, Bruno não foi direto para o escritório de casa como de costume. Ele seguiu Mirella para a sala de estar e sentou no sofá em frente a ela, colocando o celular virado para baixo na mesinha de centro. Aquele simples gesto pareceu tão formal, tão pesado, que o estômago de Mirella revirou. "Mirella, preciso te contar uma coisa", Bruno começou. Sua voz carregava um tom plano e sem emoção, como um médico prestes a dar um diagnóstico ruim. Mirella apenas assentiu. Seu coração começou a bater forte contra as costelas. Ela entrelaçou as mãos. De repente elas pareciam frias e úmidas. "Acho que nosso casamento acabou", Bruno continuou, os olhos fixos na parede atrás de Mirella, evitando contato direto. "Vamos nos divorciar." A palavra divórcio pairou no ar, afiada e letal. O mundo de Mirella pareceu parar. O tic-tac do relógio de pêndulo, que normalmente era um ruído calmante de fundo, agora soava como os golpes de um martelo gigantesco. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Sua garganta tinha se fechado completamente. Bruno interpretou o silêncio da esposa como resignação. Continuou a explicação com o mesmo desapego frio. "Não é culpa sua, Mirella. Você foi uma boa esposa, mas eu não consigo mais mentir para mim mesmo. Ainda sou apaixonado pela Bianca." Aquele nome, Bianca, a ex-namorada com quem Bruno havia terminado 8 anos antes, muito antes de conhecer Mirella. O nome que ele soltava ocasionalmente em histórias nostálgicas. O nome que sempre fazia Mirella se sentir uma substituta no filme da vida do marido. "Eu me reconectei com ela há alguns meses", Bruno confessou sem culpa. "E percebemos que nunca deveríamos ter terminado. Quero recomeçar." Mirella finalmente encontrou a voz, embora saísse apenas como um sussurro rouco. "Recomeçar? Sim." Bruno assentiu como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Para isso, precisamos resolver nossos assuntos o mais rápido e justo possível. Vamos dividir os bens bem no meio. Essa vai ser a forma mais rápida. Esta casa, as poupanças, os investimentos. Isso é justo, não é?" "Justo." Aquela pergunta foi como um segundo tapa, mais doloroso do que o pedido de divórcio. "Justo." A hipoteca desta casa tinha sido quitada inteiramente com os bônus anuais da empresa de Mirella. A grande maioria das poupanças e quase todos os investimentos vinham dos lucros das lojas e da habilidade dela no mercado de ações. O salário de Bruno,
Bastava para cobrir as despesas diárias, supermercado e as parcelas do carro dele, nada mais. Mas, aos olhos de Bruno, era tudo nossa riqueza. Era o fruto do trabalho do qual ele estava pronto para colher metade. Tudo para financiar uma nova vida com outra mulher. Mirella não respondeu. Apenas ficou olhando para o marido, o homem que dormira ao lado dela por 7 anos, o homem cuja carreira ela havia apoiado, o homem que ela havia amado incondicionalmente. Agora ele parecia um estranho negociando uma fusão corporativa em vez de um homem terminando um casamento. Mirella não conseguiu dormir naquela noite. Às 2 da manhã, ela saiu da cama. Estava com sede e caminhou lentamente até a cozinha para pegar um copo d'água. Ao passar pelo escritório de casa de Bruno, cuja porta tinha ficado entreaberta, ouviu a voz dele. Não estava mais plana nem fria. Estava cheia de calor e riso. Só aguenta mais um pouco, amor. Vai acabar logo, Bruno dizia para alguém do outro lado da linha. O processo vai ser rápido. Eu já contei para ela. Houve um breve silêncio. Mirella prendeu a respiração e encostou o ouvido na fresta da porta. Como ela reagiu? Ficou em choque, obviamente. Mas ela é fraca. Sempre foi. A risada de Bruno ecoou novamente, leve e despreocupada. Ela não vai complicar as coisas. Mirella é obcecada demais por mim. Vai assinar qualquer papel que eu colocar na frente dela. Não se preocupa, meu amor. Todos os bens dela, nossos bens, vão ser o capital inicial da nossa nova vida. Você pode pedir demissão e vamos viajar o mundo exatamente como sempre sonhamos. Nossos bens, nosso novo palácio. Aquelas palavras atingiram Mirella como um raio. A dor queimando no peito se transformou instantaneamente em um frio glacial. As lágrimas que ameaçavam cair secaram em uma fração de segundo. Ela se afastou da porta lentamente. Suas mãos estavam cerradas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Voltou para o quarto principal, mas não se deitou. Ficou parada em frente ao espelho de corpo inteiro no canto do quarto, observando seu reflexo. Uma mulher com olhos inchados e rosto pálido. Uma mulher que acabara de ser chamada de fraca. Uma mulher considerada uma tola. Mas o que ela via olhando de volta no espelho não era mais fraqueza. O que via era a faísca de uma chama que acabara de se acender, uma chama fria, altamente concentrada, letal. Sua dor tinha se metamorfoseado em outra coisa, algo inquebrável. Determinação. Bruno estava completamente errado. Aquela guerra seria mesmo rápida, mas não do jeito que ele imaginava. Mirella não complicaria as coisas no tribunal porque, quando chegassem lá, não restaria absolutamente nada para ele disputar. Ela retomaria cada real, cada ação, cada tijolo que havia construído com seu suor e lágrimas. No silêncio daquela noite paulistana, Mirella fez um juramento a si mesma. Bruno poderia levar o passado com ele, mas ela retomaria todo o seu futuro. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre a cidade como sempre, mas o mundo de Mirella tinha mudado fundamentalmente. Quando desceu para o café da manhã, Bruno já estava sentado na ilha da cozinha, tomando café e rolando as notícias no tablet. Ele ergueu o olhar quando Mirella entrou, um lampejo de surpresa cruzando seu rosto. Mirella não parecia uma mulher cujo mundo acabara de desabar. Estava banhada, vestindo uma blusa impecável de seda azul marinho, o cabelo preso em um coque elegante e liso. Não havia traço de lágrimas no rosto, apenas uma calma quase sobrenatural. Bom dia, Mirella cumprimentou, a voz firme e equilibrada. Pegou uma fatia de pão de fermentação natural e espalhou geleia calmamente, os movimentos sem pressa. Bom dia, Bruno respondeu, mexendo-se desconfortavelmente. Ele a observava, tentando ler sua expressão. Você está bem? Vou ficar bem, Mirella respondeu, olhando Bruno diretamente nos olhos sem piscar. Pensei no que você disse ontem à noite, e você tem razão. Não faz sentido se agarrar a algo que já está quebrado. Vamos terminar isso de forma amigável. Bruno soltou um suspiro visível de alívio. Um leve sorriso tocou seus lábios. Exatamente como havia previsto para Bianca, Mirella era submissa e não causaria drama. Fico feliz que você consiga ver isso de forma tão madura, Mirella. Tira um peso dos meus ombros. Preciso de um tempo sozinha hoje. Mirella continuou. Para organizar a cabeça e me organizar. Vou trabalhar no meu escritório de casa. Não se preocupe comigo. Claro, claro. Tome todo o tempo que precisar.
Bruno disse com tom magnânimo. Sentindo-se o homem mais sábio do mundo, terminou o café, pegou a pasta e saiu pela porta com um passo leve, convencido de que o maior obstáculo havia sido superado sem esforço. No momento em que o som do BMW de Bruno sumiu na rua arborizada do subúrbio, a máscara de tranquilidade de Mirella desapareceu. Ela não chorou, mas o maxilar se contraiu e os olhos endureceram com uma resolução gelada. Em vez de voltar para a cama para chorar, marchou decidida para o escritório de casa. Aquele cômodo era seu centro de comando, o lugar onde o negócio havia nascido e crescido. Hoje serviria como quartel-general da operação mais crítica da vida dela. Trancou a porta, algo que raramente fazia. Depois, abriu o quadro que escondia o cofre de parede. Dentro não havia só joias, mas uma pilha grossa de documentos originais. Espalhou-os sobre a ampla mesa de jacarandá. A escritura da casa, os papéis do apartamento que herdara dos pais, os contratos comerciais das lojas, os extratos da corretora, o documento de constituição da LLC Coleção Mirella e os relatórios financeiros dos últimos 5 anos. Ligou o laptop e abriu uma planilha nova, catalogando sistematicamente cada ativo que possuíam. Dividiu em 3 colunas. Primeira coluna, só meus. Continha ativos que ela possuía antes do casamento, como o apartamento herdado em Higienópolis e as moedas de ouro que o avô deixara. Eram legalmente dela, mas ela sabia que os advogados espertos de Bruno poderiam tentar complicar na justiça. Segunda coluna, frutos do meu trabalho. Era a lista mais longa. A casa onde moravam, hipoteca quitada com bônus corporativos dela. A casa de campo de luxo no Vale do Paraíba, comprada pela LLC Coleção Mirella. As 3 lojas e seu estoque, os portfólios de ações e fundos agora valendo centenas de milhares de reais, tudo gerado pelos lucros do negócio. Terceira coluna, bens em conjunto. Mirella quase soltou uma risada sombria ao olhar aquela. Havia apenas um item, uma conta corrente conjunta cujo saldo variava conforme as despesas mensais de moradia, mais 2 carros. O SUV dela estava quitado à vista. Bruno ainda pagava as parcelas do BMW. Olhando para a tela, a raiva dela se cristalizou. A exigência de Bruno de dividir tudo meio a meio parecia um assalto à luz do dia. Mirella pegou o celular. O polegar pairou sobre o contato do advogado corporativo habitual da empresa. Não podia usar ele. Bruno o conhecia. Precisava de alguém novo, alguém inesperado, alguém com uma reputação aterrorizante. Lembrou-se de um nome que um sócio havia mencionado de passagem. Um advogado conhecido como Lobo em Pele de Cordeiro por suas estratégias letais disfarçadas atrás de uma educação polida. Fez uma busca rápida. Carvalho e Associados. Sem hesitar, discou o número. Bom dia, Carvalho e Associados. Atendeu a recepcionista. Bom dia. Preciso falar com o Dr. Hugo Carvalho. É extremamente urgente, disse Mirella, voz autoritária. Após uma breve espera, uma voz profunda e calma atendeu. Aqui é Hugo Carvalho. Doutor Carvalho, meu nome é Mirella Vance. Recebi seu nome de um associado. Preciso de uma consulta particular imediatamente. É sobre divórcio e proteção agressiva de bens. Os papéis do divórcio já foram protocolados? Dr. Carvalho foi direto ao ponto. Não, Mirella respondeu rapidamente. E quero que esta guerra acabe antes mesmo que o inimigo perceba que começou. Não quero brigar no tribunal. Houve uma pausa na linha, como se Dr. Carvalho estivesse avaliando silenciosamente sua nova cliente em potencial. Gosto da sua abordagem, Sra. Vance. Pode me encontrar no meu escritório hoje por volta do meio-dia. Não, Mirella respondeu. Não posso arriscar ser vista entrando em um escritório de divórcios de alto perfil. Vamos nos encontrar em algum lugar discreto. Outra pausa. Depois a voz de Dr. Carvalho voltou, agora soando genuinamente impressionada. Tudo bem. Tem um lugar tranquilo chamado Café do Pôr do Sol perto da Avenida Paulista. Me encontre lá a 1 hora. Depois de desligar, Mirella discou imediatamente para o segundo membro crítico da sua equipe de guerra, sua assessora financeira e corretora, Daniela. Daniela era uma mulher pragmática e sem rodeios que gerenciava parte dos investimentos de Mirella com lealdade feroz havia anos. Daniela, preciso da sua ajuda. Mirella disse sem preâmbulo. Estou me divorciando do Bruno. Um breve silêncio. Sinto muito, Mirella.
Como posso ajudar? Preciso liquidar algumas posições imediatamente, mas de forma gradual o suficiente para não acionar bandeiras fiscais grandes nem chamar atenção. E preciso que você abra uma nova conta na corretora e uma nova conta corrente em um banco completamente diferente, totalmente desvinculada dos meus perfis atuais. Sigilo total é inegociável. Entendido, Daniela disse. Me envie por e-mail a lista de ações que quer vender primeiro. Vou preparar os DocuSign para as novas contas. Vamos fazer tudo sem papel para nada chegar pelo correio na sua casa. Obrigada, Daniela. Te devo uma. Não se preocupe. Veja como uma reestruturação grande de portfólio, Daniela disse, tentando aliviar o clima. Terminando a ligação, Mirella sentiu uma onda de força. As engrenagens estavam girando. Agora era a hora de dar o primeiro passo concreto para retomar sua vida. Ela acessou o portal de Internet Banking e abriu a conta conjunta. O saldo mostrava cerca de R$22 mil. A maior parte tinha sido depositada automaticamente 3 dias antes como dividendos trimestrais de um dos investimentos dela. Bruno claramente não sabia nem se importava de onde vinha o dinheiro. Só sabia que estava lá. Mirella clicou no menu de transferência e digitou o número da agência e conta da sua empresa. No campo de valor, escreveu R$175 mil. Na linha de memorando. Pagamento a fornecedor. Coleção de seda outono. Era uma despesa empresarial perfeitamente lógica que poderia ser comprovada por uma nota fiscal falsa que ela geraria em 5 minutos. O dedo pairou sobre o botão de confirmar. Seu coração acelerou. Era o ponto sem volta. O primeiro ato explícito de proteger ativos. Um lampejo de medo passou por ela, imediatamente engolido por uma onda enorme de empoderamento. Ela clicou o mouse. Transação realizada com sucesso. Fechou o laptop, guardou todos os documentos físicos de volta no cofre de parede e trancou. Quando saiu do escritório, seu rosto tinha voltado à mesma máscara plácida da manhã. Foi para a cozinha, preparou uma xícara de chá de camomila e sentou-se junto à janela, olhando para o gramado bem cuidado. Quando Bruno chegou em casa naquela noite, encontrou Mirella no sofá lendo um romance. Se sentindo um pouco mais calma, ele perguntou suavemente. Sim, Mirella respondeu baixinho, fechando o livro. Estou pronta para começar o processo quando você quiser. Bruno sorriu, totalmente satisfeito consigo mesmo. Não tinha ideia de que o processo já havia começado às 9 da manhã e ele não fora convidado a participar. Nas semanas seguintes, Mirella viveu uma vida dupla com a precisão de uma atriz ganhadora do Oscar. Por fora, era a esposa desolada, mas estoica. Deixava os ombros caírem, sorria raramente e o olhar muitas vezes parecia perdido e sofrido. Essa performance era incrivelmente convincente para Bruno, cujo ego era grande demais para enxergar além do que queria ver. Então, que tipo de papelada costuma ser necessária para isso? Mirella perguntou inocentemente uma noite durante um jantar silencioso e constrangedor, mexendo a comida no prato como se tivesse perdido o apetite. Não sei nada sobre como isso funciona. Bruno, sentindo-se superior e totalmente no controle, explicou com falsa paciência. Não é complicado. Meu advogado está redigindo tudo. As principais coisas que precisamos são nossos CPFs, a certidão de casamento e as declarações de imposto de renda conjuntas. Depois vai ter o acordo de partilha. Você só precisa assinar. Quanto mais cooperativa você for, mais rápido isso acaba, e nós dois seguimos com nossas vidas. Seguimos com nossas vidas. Mirella repetiu a frase num sussurro suave e dolorido, como se falasse consigo mesma. Por dentro ela zombava. Claro que Bruno queria rapidez. Quanto mais rápido, menos tempo Mirella teria para buscar assessoria jurídica ou descobrir uma forma de arruinar os planos dele. Eu só quero que isso acabe em paz, Mirella acrescentou, deixando algumas lágrimas calculadas se acumularem nos olhos. Não quero brigar. Claro que não vamos brigar. Bruno estendeu a mão e deu um tapinha no dorso da mão de Mirella, um gesto de conforto que pareceu violentamente insultuoso. Vou garantir que tudo corra tranquilo. Por trás daquela máscara de submissão, Mirella se movia silenciosa, rápida e eficientemente. A reunião com o Dr. Hugo Carvalho no Café do Pôr do Sol tinha sido o ponto de virada estratégico. Dr. Hugo, um homem na casa dos 50, com ar paternal e óculos de aro fino, não parecia um lobo. Falava baixo
e ouviu toda a história de Mirella sem interromper. A situação está bem clara, Sra. Vance, Dr. Hugo disse quando ela terminou. O elemento-chave aqui é o tempo. Até o pedido de divórcio ser oficialmente protocolado no tribunal e citado, os bens em seu nome são legalmente seus para gerenciar, inclusive vender ou transferir. Não estamos fazendo nada ilegal. Estamos simplesmente reestruturando a titularidade do seu portfólio pessoal. A estratégia era simples, mas brilhante. A primeira fase mirava os ativos mais líquidos e com menor ligação direta com Bruno, os investimentos. No dia seguinte, Mirella dirigia para uma das lojas em São Paulo. Pelo Bluetooth do carro, falava com Daniela. Sua voz era afiada e profissional, contrastando com a adrenalina que pulsava no peito. Daniela, vamos começar com as ações de tecnologia. Venda 50% das ações da Apex Tech, Mirella ordenou. Entendido. Vou executar as negociações gradualmente nos próximos 3 dias para conseguir o melhor preço médio. O dinheiro vai direto para a nova conta Stealth na corretora, Daniela confirmou. Ótimo. E os títulos municipais? Esses são mais fáceis. Liquidação leva cerca de 2 dias úteis. Posso iniciar a liquidação hoje se quiser. Faça, Mirella disse com firmeza. Enquanto parava no semáforo, uma viatura da PM parou na faixa ao lado. O policial dentro olhou na direção dela. O coração de Mirella deu um salto. Um pico irracional de pânico a atingiu. Sentia-se como uma criminosa executando um roubo, embora tecnicamente estivesse apenas protegendo o que era legitimamente seu. Respirou fundo e se forçou a relaxar. O sinal abriu e ela seguiu, deixando a viatura para trás. O momento foi um lembrete brutal dos riscos que corria e de como era vital manter a compostura. Em casa, precisava ser hipervigilante. Bruno estava cada vez mais distraído com seus planos secretos com Bianca. Por isso não prestava atenção aos detalhes. Mas houve momentos de quase desastre que deixaram Mirella sem fôlego. Uma noite, Bruno chegou mais cedo e encontrou uma pilha de correspondência na mesinha da entrada. Começou a folhear. Mirella, o extrato do AMX não chegou este mês? Perguntou distraidamente enquanto abria sua própria fatura de cartão. O coração de Mirella parou. Ela tinha mudado todas as contas financeiras para a fatura digital 1 mês antes. Ah, sim, respondeu da cozinha, levando um copo de água com gás para ele. Mudei tudo para boleto por e-mail. É mais prático e economizamos papel. Ah, entendi, Bruno murmurou, o interesse já voltando para as próprias despesas. Em outra ocasião, Bruno perguntou. Entrei na conta conjunta e o saldo está bem baixo. O que você gastou? Mirella tinha a resposta pronta. Tive que dar um sinal alto para a seda indiana importada da nova coleção de noivas. Transferi como despesa da empresa, então não conta na partilha de bens pessoais mesmo. Não se preocupe. Pegou o celular e mostrou um e-mail de confirmação de fornecedor que havia forjado. Como a explicação tocava em operações lógicas do negócio de moda, soava inteiramente plausível. Bruno, que não entendia absolutamente nada da logística do setor, simplesmente assentiu e deixou passar. Cada mentira bem-sucedida, cada transação secreta que corria tranquila, injetava mais confiança nela. Tornou-se especialista em apagar rastros. Usava VPN sempre que acessava as contas ocultas. Comunicava-se com Dr. Hugo e Daniela exclusivamente por aplicativos de mensagem criptografados. Tinha se tornado um fantasma dentro do próprio ecossistema financeiro. Tarde da noite, Mirella sentava no escritório muito depois de Bruno ter ido dormir. Na tela do laptop, havia uma planilha chamada Projeto Independência, rastreada cada ativo que havia conseguido proteger com sucesso. Acabara de receber confirmação de Daniela de que o produto da liquidação das ações de tecnologia havia sido depositado na conta bancária oculta. Com satisfação fria, moveu o cursor para a linha Ações Apex Tech e digitou Concluído na coluna de status. Olhou para a palavra por um momento. Cada concluído que digitava era um passo mais longe de um passado doloroso e um passo mais perto de um futuro que ela controlava inteiramente. Fechou o laptop. A máscara estava ficando pesada, mas o peso que saía dos ombros era incrível. Continuaria interpretando a bela esposa de coração partido até a cortina cair de vez. E quando aquele momento chegasse, estaria pronta para fazer a reverência da maior performance solo da sua vida.
Depois de proteger os ativos líquidos, Mirella sabia que o próximo obstáculo seria muito mais complexo e perigoso. Era hora de mover os ativos físicos, blocos maciços de riqueza, que não podiam simplesmente ser transferidos com um clique. Imóveis. Seus olhos se fixaram na joia da coroa dessa categoria, a casa de campo de luxo no Vale do Paraíba, que usavam para escapadas de fim de semana. O imóvel havia sido comprado 3 anos antes, não em nome pessoal deles, mas como ativo corporativo da coleção Mirella LLC. Aquele fato era ao mesmo tempo sua maior vulnerabilidade e a chave de toda a estratégia. Vender a casa de campo exigia precisão extrema. Não era uma negociação digital silenciosa. Envolvia cartórios, escrituras físicas e visitas. Foi aí que a expertise de Dr. Hugo Carvalho se tornou inestimável. Encontraram-se novamente, desta vez num restaurante movimentado e barulhento durante o almoço, para evitar serem ouvidos. Vamos executar uma venda legítima e documentada, Dr. Hugo explicou baixinho em meio ao barulho de talheres. A coleção Mirella vai vender a casa de campo. O comprador será nossa nova holding, Skyline Investimentos LLC. No papel, essa nova LLC será 100% controlada pela sua mãe. Mirella assentiu, acompanhando a lógica. Então o dinheiro simplesmente sai da conta corporativa para uma empresa controlada pela minha mãe. Exatamente. Tecnicamente, o dinheiro sai do alcance da coleção Mirella, o que significa que não pode ser considerado na valoração da empresa quando os bens forem partilhados, mas funcionalmente continua inteiramente sob seu controle via sua mãe. Vamos definir o preço de venda ligeiramente abaixo do mercado para justificar uma transação rápida à vista, Dr. Hugo detalhou. O processo começou imediatamente. Dr. Hugo agilizou a constituição da Skyline Investimentos. Enquanto isso, Mirella pediu ao gerente mais confiável, Sr. Ribeiro, que preparasse os documentos de listagem. Tinham que agir na velocidade da luz. Quanto mais tempo o imóvel ficasse em escrow, maior o risco de Bruno descobrir o cenário que Mirella mais temia. Então, num fim de semana, Bruno a abordou num humor excepcionalmente bom. Amor, tive uma ótima ideia, disse, usando um apelido carinhoso que não usava havia meses. Vamos subir para a casa de campo no próximo fim de semana. Quero levar a Bianca para mostrar o lugar. Chame de prévia antes de tudo ser finalizado. O estômago de Mirella afundou. O pedido era não só incrivelmente insensível, como também ameaçava explodir toda a operação. Recusar de cara levantaria suspeitas. Bruno, Mirella suspirou, esfregando as têmporas para fingir exaustão. Eu realmente não quero ir lá agora. Muitas memórias. Fez uma pausa, depois soltou a desculpa preparada. Além disso, eu acabei de colocar a casa de campo no mercado para locação corporativa de longo prazo. O Sr. Ribeiro está cuidando e me disse que tem alguns inquilinos sérios interessados em visitar esta semana. É melhor ficarmos fora do caminho dele. Se conseguirmos uma renda passiva de aluguel antes do divórcio ser finalizado, beneficia nós dois, não é? A isca funcionou. Diante da perspectiva de gerar mais dinheiro para dividir ao meio, os olhos de Bruno brilharam. Ah, essa é uma ideia brilhante. Você realmente tem talento para fazer dinheiro. Elogiou-a completamente alheio à ironia das próprias palavras. Ok, deixa o Ribeiro cuidar. Diga para ele cobrar o máximo possível. Claro, amor. Mirella disse com um sorriso apertado. Mas Bruno era impulsivo. 3 dias depois, decidiu subir para o Vale do Paraíba por conta própria sem avisar Mirella. A desculpa era querer checar o estado da casa antes da locação, mas o motivo real era tirar algumas fotos para se gabar com Bianca. No momento em que o BMW de Bruno entrou na entrada de cascalho da casa de campo, Mirella, quilômetros distante em São Paulo, sentiu o coração parar. Acabara de receber uma mensagem de pânico do Sr. Ribeiro. O marido está aqui. Não se preocupe, estou no controle. Na casa de campo, o Sr. Ribeiro, um gerente leal de meia-idade, que atravessaria fogo por Mirella, estava dando a performance da vida. Por pura sorte, ele estava no imóvel com um casal jovem, sua própria sobrinha e sobrinho, que fingiam ser os inquilinos interessados. Boa tarde, senhor. O Sr. Ribeiro cumprimentou educadamente enquanto Bruno entrava com arrogância pela porta da frente. Apresentou-se suavemente como agente de locação associado, em vez de apenas o gerente de varejo de Mirella. Eu sou o dono desta casa. Bruno anunciou com arrogância,
olhando ao redor da sala de estar com teto alto. Entendo. Sua esposa mencionou que o imóvel estava sendo anunciado para locação. Isso mesmo, garanta um bom valor, Bruno disse. Sim, senhor. No momento estou mostrando para este simpático casal que está se mudando da Alemanha. O senhor Ribeiro mentiu sem esforço, gesticulando para a sobrinha e o sobrinho, que acenaram educadamente. Bruno ficou encantado. Andou pela casa de campo imaginando-se com Bianca relaxando junto à lareira de pedra. Até puxou o senhor Ribeiro de lado para dar ordens diretas. Faça uma verificação completa de antecedentes. É um imóvel premium e me copie no contrato final de locação. Quero estar por dentro. Entendido, senhor. Eu reporto diretamente à senhora Mirella Vance, CEO da LLC que detém o imóvel, e tenho certeza de que ela encaminhará toda a documentação relevante para o senhor. O senhor Ribeiro respondeu diplomaticamente, lembrando sutilmente a Bruno quem realmente detinha a escritura. Bruno franziu ligeiramente a testa diante da distinção corporativa, mas deixou passar. Depois de tirar algumas fotos do deck, foi embora. No segundo em que o carro de Bruno desapareceu pela estrada da serra, o senhor Ribeiro ligou. Mirella, foi por pouco, senhora. O senhor Ribeiro soltou o ar, a voz tremendo ligeiramente. Obrigada, senhor Ribeiro. Você não faz ideia do quanto sua ajuda significa para mim. Mirella respondeu, a mão tremendo contra o celular. O quase desastre atuou como catalisador. 2 dias depois, a transferência de titularidade entre Coleção Mirella e Skyline Investimentos foi assinada e autenticada pela equipe de Dr. Hugo. Centenas de milhares de reais da venda foram transferidos na mesma tarde. O dinheiro estava seguro, trancado numa conta corporativa que Bruno não podia tocar. Naquela noite, Mirella olhava pela janela do apartamento. Havia defendido com sucesso outra fortaleza, mas a vitória tinha gosto de cinzas. Ela estava desmontando sistematicamente o próprio império, tijolo por tijolo, só para salvá-lo do homem que deveria ser seu parceiro. Cada passo adiante no plano parecia um passo para longe da bela vida que achava que estavam construindo. Mas sabia que não havia volta. Tinha que continuar desfazendo o novelo da riqueza deles, até que não sobrasse um único fio preso à ganância de Bruno. Com a casa de campo protegida, Mirella enfrentava o obstáculo final e mais massivo, proteger a joia da coroa do império, a coleção Mirella. A empresa não era apenas um ativo financeiro, era o trabalho da vida dela, nascido de esforço incansável, criatividade e sacrifício. Deixar Bruno levar metade do seu patrimônio era como entregar metade da alma. Vender a empresa não era opção. A estratégia que ela formulou com Dr. Hugo era elegante e profundamente complexa. Reestruturariam o quadro societário com base numa obrigação de dívida legalmente engenhada. O gênio do plano estava ancorado num fato muito real. 7 anos antes, quando Mirella abriu a primeira loja, sua mãe havia dado um capital inicial. Não era uma fortuna grande, mas bastou para cobrir o primeiro aluguel comercial e o estoque inicial. Na época, o dinheiro foi um presente. Nunca houve contrato de devolução. Agora, aquele presente seria retroativamente classificado como um empréstimo corporativo conversível. Dr. Hugo redigiu meticulosamente uma nota promissória com data retroativa de 7 anos. O documento estipulava que a mãe de Mirella havia fornecido o capital como empréstimo e, caso o principal não fosse pago em dinheiro dentro de 7 anos, a dívida se converteria automaticamente em 75% de participação na LLC Coleção Mirella. A papelada era impecável, envelhecida e formatada para parecer inteiramente autêntica. Isso está operando numa área muito cinzenta, senhora Vance. Doutor, Hugo alertou numa linha segura. Mas legalmente é incrivelmente difícil para o lado oposto contestar. A prova bancária documentada da transferência inicial da sua mãe há 7 anos. Vamos argumentar que foi o desembolso do empréstimo. Se chegar ao tribunal, é a palavra da sua mãe contra a do seu marido. E em disputas de empresa familiar, os juízes dão muito peso a contratos escritos executados. Mirella concordou. Preferia arriscar na área cinzenta do que entregar o trabalho da vida numa bandeja de prata para Bruno. O próximo passo exigia o senhor Ribeiro. Uma tarde, Mirella o chamou para o escritório particular na loja principal, trancou a porta e serviu uma xícara de café para o homem que estava com ela, desde que a empresa era apenas uma pequena loja apertada. Senhor Ribeiro, Mirella começou, séria.
Estou me divorciando do meu marido. O Sr. Ribeiro pareceu preocupado, mas não surpreso. Trabalhando próximo de Mirella, havia sentido a tensão matrimonial havia meses. Sinto muito, senhora. Seja o que decidir, tem meu apoio total. Obrigada. É por isso que preciso da sua ajuda, Mirella disse. Bruno acha que tem direito à metade desta empresa. Não vou deixar isso acontecer. Isso não é só sobre mim, Sr. Ribeiro. É sobre proteger o seu emprego e o sustento de todos os funcionários aqui. Ela expôs o plano de acionar a conversão de dívida em participação para a mãe. Não disse explicitamente que o contrato tinha sido redigido recentemente. Enquadrou como uma obrigação antiga que finalmente era forçada a honrar. A lealdade do Sr. Ribeiro não vacilou. Entendido, chefe. O que precisa que eu faça? Preciso que audite e ajuste nossos documentos financeiros internos, os balanços e as demonstrações de resultado. Todos precisam refletir uma obrigação de dívida de longo prazo com nossa investidora anjo original. Precisamos que o rastro de papel pareça absolutamente consistente e natural. Mirella ordenou. Durante a semana seguinte, Mirella e o Sr. Ribeiro trabalharam até tarde da noite revisando antigos livros caixa, inserindo notas de rodapé sobre a nota conversível e gerando atas de uma reunião de conselho fantasma. Apenas Mirella, como acionista majoritária, e alguns gerentes leais que detinham pequenas frações de ações para incentivo participaram. Aprovaram a conversão por unanimidade. No dia em que o prazo venceu, a transferência de participação foi executada no escritório de Dr. Hugo. A mãe de Mirella, uma senhora aposentada de rosto gentil, mas olhos tão afiados quanto os da filha, assinou os documentos sem fazer perguntas. Apenas apertou a mão de Mirella e disse: "Tome de volta o que é seu, querida." Com o carimbo do tabelião, 75% da coleção Mirella foram transferidos legalmente para a mãe. Mirella permaneceria CEO e manteria controle operacional total, mas no papel, agora era apenas uma acionista minoritária. A valoração real da empresa estava completamente blindada do alcance jurídico de Bruno. Naquela noite, depois que a loja fechou, Mirella ficou sozinha na flagship. Passou os dedos sobre os tecidos requintados dos vestidos de noite em exposição. Havia salvado seu reino, mas a vitória tinha sabor amargo. Sentia-se como um general que teve que queimar a própria terra só para impedir que caísse nas mãos do inimigo. Era um sacrifício doloroso, mas necessário. Captou seu reflexo no espelho dourado perto dos provadores. Parecia exausta, mas os olhos queimavam com uma determinação inquebrável. A guerra não tinha acabado, mas sua cidadela principal agora estava fortemente fortificada e totalmente impenetrável. À medida que as semanas passavam, a complacência arrogante de Bruno começou lentamente a rachar. Bianca, que inicialmente havia feito o papel de amante paciente, estava ficando inquieta. A visão do estilo de vida luxuoso e de viagens pelo mundo que Bruno havia prometido demorava demais, e ela começou a descontar a frustração nele. Já faz quase 2 meses. Quando isso vai ser finalizado? Bianca exigiu ao telefone, a voz estridente. Estou cansada de esperar neste apartamento apertado. Vi uma casa de vila linda na região da Avenida Paulista, mas os preços sobem toda semana. Só aguenta mais um pouco, amor. Bruno implorou. O processo legal leva tempo. Mirella disse que está reunindo todos os registros financeiros para fazermos uma divisão limpa meio a meio. Ela está cooperando. Cooperando? Bianca soltou uma risada dura e sarcástica. Ela está organizando ou escondendo? Você é mole demais, Bruno. Precisa tomar as rédeas. Verifique as contas da corretora. Verifique os saldos bancários dela. Pode estar drenando tudo enquanto você fica aí sentado. Vamos acabar começando do zero sem nada. As palavras de Bianca feriram o ego de Bruno. Ser chamado de mole era um insulto que ele não suportava. Alimentado pelas sementes de dúvida que Bianca plantara, decidiu fazer uma investigação. Não querendo parecer paranoico na frente de Mirella, esperou até ela estar no banho aquela noite. Entrou furtivamente no escritório dela, ligou o laptop e tentou acessar o portal de investimentos Vanguard, conjunto uma conta que não verificava havia meses. Digitou o usuário e senha de que se lembrava. Login falhou. Tentou novamente. Usuário ou senha inválidos. Clicou no link. Esqueci a senha, torcendo para que enviasse um código de recuperação para o celular. Em vez disso,
O sistema pediu um link de recuperação enviado para o e-mail cadastrado do titular principal. Pelo que sabia, era o e-mail privado de Mirella. Um nó de pavor se formou no estômago dele. No dia seguinte, no horário de almoço, ligou para o atendimento ao cliente da corretora. Após um tedioso processo de verificação de identidade, finalmente conseguiu falar com um atendente. Não consigo acessar minha conta, Bruno reclamou. Deixe-me verificar para o senhor. O atendente disse após um momento de digitação. Voltou. De acordo com nossos registros, a senha desta conta foi alterada há 2 semanas pela titular principal, senhora Mirella Vance. O coração de Bruno martelava contra as costelas. Alterada? Por quê? Não tenho acesso a essa informação, senhor. Como titular secundário, o senhor não tem autorização para iniciar uma redefinição de senha. Precisará entrar em contato com a titular principal. Bruno desligou, furioso e aterrorizado. Naquela noite, reuniu coragem para confrontar Mirella. Tentou manter o tom casual, encostado na bancada da cozinha. Ei, Mirella, tentei acessar nossa conta da corretora mais cedo hoje só para ver os saldos, mas não consegui entrar. Parece que a senha foi alterada. Mirella, que lia no sofá, ergueu o olhar. Sua expressão estava completamente neutra. Estava esperando exatamente essa pergunta. Ah, isso, disse com desdém. Minha assessora financeira cuidou disso. Como estamos passando por um divórcio, ela aconselhou colocar um congelamento temporário no portal para garantir que nenhum de nós faça negociações não autorizadas antes que o juiz aprove. Disse que é procedimento padrão para proteger os bens e manter tudo justo e transparente. A explicação era à prova de balas. Mirella deliberadamente usou as palavras justo, transparente e proteger, exatamente o vocabulário que Bruno havia usado para acalmar, lá quando exigiu o divórcio pela primeira vez. O raciocínio soava altamente profissional, inteiramente lógico e enquadrado, como se estivesse protegendo os interesses de Bruno tanto quanto os dela. As suspeitas de Bruno recuaram ligeiramente, mas não desapareceram. Assessora financeira? Desde quando você tem uma assessora financeira? Desde que você pediu o divórcio, Mirella respondeu secamente, voltando os olhos para o livro. Não sei nada sobre leis financeiras de divórcio. Precisei de assessoria profissional para não cometer um erro que pudesse prejudicar nenhum de nós. Isso calou Bruno. A ideia de que sua esposa fraca e financeiramente analfabeta havia buscado ajuda profissional fazia todo o sentido para ele. Mas a semente da dúvida permaneceu. Ele começou a notar as pequenas coisas. Mirella encerrava ligações abruptamente quando ele entrava no cômodo. Nunca mais deixava o laptop desacompanhado. Parecia sair de casa com mais frequência, alegando reuniões com fornecedores ou visitas às lojas. Quando voltava, parecia exausta, mas incrivelmente focada. Não era depressão passiva, era manobra ativa e calculada. Uma noite, Bruno acordou e encontrou o lado da cama de Mirella vazio. Andou pela casa e a encontrou sentada no deck dos fundos, olhando para a noite escura do subúrbio. Ela não estava chorando. Apenas sentada ali, a coluna rígida, cercada por uma aura de força intimidante que genuinamente o assustou. Não consegue dormir? Perguntou da porta. Mirella virou a cabeça. Os olhos captaram o luar pálido. Só pegando um ar fresco. Tenho muita coisa na cabeça. Bruno voltou para a cama sozinho, a ansiedade disparando. As reclamações estridentes de Bianca ecoavam em seus ouvidos, misturando-se com a imagem de uma Mirella recém-misteriosa e indecifrável. Pela primeira vez, sentiu uma rachadura no plano perfeito. A falha no projeto era a própria Mirella. Tentou descartar a sensação como paranoia, mas no fundo sabia que a calmaria antes da tempestade havia terminado. Nuvens escuras se acumulavam. O tempo estava se esgotando. Cada dia que passava empurrava a Mirella mais perto da linha de chegada que havia traçado para si mesma. Bruno falava com os advogados diariamente para finalizar a papelada. Mirella sabia que tinha talvez poucos dias, no máximo uma semana, antes que o pedido de divórcio fosse oficialmente protocolado na Vara de Família de São Paulo, momento em que uma ordem de restrição automática congelaria todos os bens do casal. Tinha que executar a manobra final. O último alvo era a conta corrente conjunta, o fundo operacional da casa. Comparado às centenas de milhares que já havia blindado em ações e imóveis, o saldo aqui era relativamente pequeno, mas para Mirella
Esvaziá-la era profundamente simbólico. Era o corte da última artéria financeira que a ligava a Bruno. Esperou até depois da meia-noite. O ronco ritmado de Bruno no quarto principal sinalizava a luz verde. Entrou no escritório, ligou o laptop e acessou o banco. O saldo conjunto mostrava R$ 200 mil. Era uma mistura dos salários dos dois do mês anterior e algum dinheiro de reserva. Ela poderia ter pegado até o último centavo. A tentação sussurrava no ouvido, um impulso vingativo de deixar o saldo em zero e infligir dor máxima. Mas Mirella balançou a cabeça. Seu objetivo não era vingança cega, era justiça calculada. Sua vitória precisava ser legalmente limpa e estrategicamente impecável. Abriu o histórico de transações e fez as contas. O depósito líquido do salário de Bruno no mês era de aproximadamente R$ 20 mil. Metade do dinheiro de reserva restante era cerca de R$ 10 mil. Total R$ 30 mil. Decidiu deixar exatamente aquele valor. Só retiraria os fundos que pudesse provar facilmente que vinham do próprio salário e retiradas corporativas dela. Abriu a janela de transferência e roteou R$ 170 mil para a conta pessoal oculta. Compensou em segundos. Olhou para o saldo restante de R$ 30 mil. Era o suficiente para Bruno sobreviver 1 ou 2 meses. Deixar aquilo não era um ato de misericórdia. Era um escudo legal. Ao deixar exatamente a parte proporcional dele, tornava impossível para ele acusar, lá perante um juiz de abandono financeiro malicioso. Provava que não era motivada por ganância, mas por contabilidade estrita. Fechou o laptop. Uma sensação esmagadora de alívio a invadiu, imediatamente seguida por uma onda inesperada de luto. A porta finalmente estava verdadeiramente fechada. Não havia mais finanças conjuntas. Não havia mais nosso, apenas meu e dele. Sua guerra silenciosa havia terminado. Só restava a declaração de vitória. No dia seguinte, Mirella fez as malas. Não uma arrumação dramática e massiva que alertaria Bruno, apenas uma mala média. Colocou as roupas favoritas, alguns objetos pessoais insubstituíveis, o laptop e, o mais importante, uma pasta de couro azul marinho. Aquela pasta era sua arma carregada. Dentro estavam os extratos bancários das novas contas repletas, a escritura autenticada da venda da casa de campo no Vale do Paraíba, o acordo operacional atualizado da LLC, mostrando sua mãe como detentora de 75% da coleção Mirella e um memorando juridicamente vinculante de Dr. Hugo Carvalho confirmando a legalidade de cada movimento que ela havia feito. A papelada estava impecável. Cada página era uma bala no tambor. Seguiu a rotina de sexta-feira normalmente, os sentidos em alerta, esperando o sapato cair. Quando Bruno chegou do trabalho naquela noite, entrou com um salto triunfante. Um sorriso presunçoso estampado no rosto. Na mão, carregava uma pasta de couro marrom muito cara. "Vamos jantar em casa hoje", Bruno anunciou com falsa alegria. "Tenho algo para te mostrar. Considere um brinde ao início das nossas novas vidas separadas." Mirella olhou para a pasta, depois assentiu lentamente. "Vamos nos sentar, então." Sua voz era a calma assustadora no centro absoluto de um furacão. A cena final havia chegado e Mirella, a diretora e atriz principal, estava pronta para marcar sua posição. Sentaram-se um de frente para o outro na mesa de jacarandá da sala de jantar. Bruno irradiava a energia arrogante de um vencedor, enquanto Mirella emanava um gelo absoluto. Bruno colocou dramaticamente a pasta de couro sobre a mesa e abriu os fechos de latão. "Muito bem, Mirella", começou, o tom paternalista, como se explicasse matemática para uma criança. "Meus advogados são os melhores da cidade. A papelada está impecável. O acordo de partilha, a lista detalhada de todos os nossos bens conjuntos, divididos bem no meio, tudo. Só precisamos assinar isso amanhã de manhã na frente de um tabelião. Protocolamos e acabou. Rápido, limpo e indolor." Empurrou uma pilha grossa de papéis na direção dela. "Leia para se sentir confortável. Eu garanti que está tudo lá. A participação nesta casa, a casa de campo no Vale do Paraíba, as contas da corretora, o dinheiro, a valoração da sua empresa, uma divisão limpa meio a meio, exatamente como é justo." Mirella nem tocou nos papéis. Deixou-os ali, um monumento à ilusão de Bruno. Em vez disso, estendeu a mão para a cadeira ao lado e pegou sua pasta azul marinho com movimentos tão deliberados quanto os dele. Colocou-a sobre a mesa.
Eu também preparei alguns documentos para você revisar, Mirella disse, a voz clara como cristal. Bruno soltou uma risada de escárnio. Que documentos? Uma carta do seu terapeuta? Vamos, Mirella, isso não é um exercício emocional. É um processo legal. Mirella ignorou o insulto. Abriu a pasta azul e puxou a primeira folha de papel. Era uma impressão da conta corrente conjunta, carimbada daquela manhã. Esta é nossa conta corrente conjunta, Mirella disse, deslizando o papel sobre o jacarandá. O saldo é R, 30 mil. Metade para você, metade para mim. Exatamente como é justo, não é? O rosto de Bruno desabou. O sorriso presunçoso desapareceu instantaneamente. Que diabos você está falando? Tinha mais de R, 200 mil aí. Mirella puxou a segunda folha, o extrato da conta Stealth, ostentando um saldo de 6 dígitos massivo. Essas são minhas poupanças, não nossas poupanças. Dinheiro do meu salário, das minhas retiradas corporativas e dos meus investimentos liquidados, guardados com segurança numa conta só no meu nome. Os olhos de Bruno saltaram das órbitas. Você não pode fazer isso. Observe, Mirella contra-atacou, produzindo o terceiro documento. Quanto à casa de campo no Vale do Paraíba, você chegou um pouco tarde. Aquele imóvel não era um ativo pessoal. Pertencia à LLC e, como CEO ativa da coleção Mirella, tomei a decisão executiva de liquidá-lo no mês passado. Aqui está a escritura de venda autenticada. Bruno arrancou o papel da mesa. Os olhos percorreram a página, vendo coleção Mirella LLC, listada como vendedora, e uma entidade desconhecida, Skyline Investimentos LLC, como compradora. As mãos começaram a tremer. Isso é impossível. Eu nunca dei meu consentimento. Seu consentimento não era necessário. Foi uma transação corporativa. Mirella explicou com paciência letal. O dinheiro da venda foi direto para a conta corporativa. Dinheiro que naturalmente não pode ser repartido como bem conjugal pessoal. Bruno hiperventilava. O rosto ficou vermelho vivo com uma mistura de fúria e terror paralisante crescente. A empresa. Pelo menos eu fico com metade da valoração da sua empresa. Nós construímos isso juntos. Construímos? Mirella arqueou uma sobrancelha. Puxou o documento final mais devastador. O Estatuto Societário atualizado. De acordo com esta transferência de participação autenticada, agora sou acionista minoritária na minha própria empresa. 75% do capital pertence à minha mãe. Acionado por inadimplência do empréstimo de capital, semente que ela me deu quando comecei o negócio. Uma dívida que convenientemente venceu bem na época em que você pediu o divórcio. Engraçado o timing, não é? Bruno encarou o papel. O nome da mãe de Mirella estava impresso em preto e branco como sócia majoritária. As pernas ficaram fracas. Todo o plano mestre, a casa de vila na região da Paulista com Bianca, as viagens de luxo, a aposentadoria precoce se desintegrava diante dos olhos em menos de 5 minutos. Isso é fraude, Bruno gritou, batendo o punho na mesa. É altamente ilegal. Você roubou meu dinheiro. Vou te processar. Vou te destruir. Pela primeira vez naquela noite, Mirella sorriu. Não foi um sorriso caloroso. Foi um sorriso afiado como navalha de vitória absoluta. Levantou-se da cadeira. Me processe. Meu advogado, Dr. Hugo Carvalho, adoraria humilhar você no tribunal. Mas antes de fazer isso, ligue para seus advogados caros. Pergunte se é ilegal para uma esposa gerenciar ativos líquidos legalmente registrados em nome dela. Pergunte se uma CEO tem permissão para vender imóvel corporativo. Pergunte se é ilegal pagar uma dívida documentada. Mirella fez uma pausa, deixando o silêncio amplificar as palavras. Você disse para Bianca que eu era fraca. Estava errado. Minha única fraqueza foi deixar você me subestimar por tanto tempo, acreditar por 7 anos que o homem que dormia ao meu lado realmente tinha minhas costas. Retomei tudo que é meu. Virou-se e caminhou para o hall de entrada onde a mala de viagem esperava. Vá construir seu novo palácio com Bianca, mas vai ter que pagar os tijolos do próprio bolso. Adeus, Bruno. Mirella pegou o puxador da mala, abriu a porta da frente e saiu para a noite fresca de São Paulo sem olhar para trás. O baque pesado da porta se fechando atrás dela soou como o martelo de um juiz. A sessão estava encerrada. A sentença havia sido proferida. Bruno ficou sozinho na casa enorme, de repente vazia, cercado pelos estilhaços invisíveis da vida que explodira.
O silêncio que Mirella deixou era mais ensurdecedor do que seus próprios gritos. Por vários minutos, apenas encarou a mesa. A pasta de couro marrom inútil estava ao lado da pasta azul de Mirella, a lápide do seu futuro. A realidade o atingiu com a força de um trem de carga. Não era um pesadelo. Era realidade juridicamente vinculante. O pânico o dominou. Pegou o celular, os dedos tremendo tanto que mal conseguia discar o número do advogado. Dr. Davis, Bruno gritou assim que a ligação conectou, abandonando toda a gentileza. Minha mulher me fodeu. Ela moveu todo o dinheiro, vendeu o imóvel, transferiu o capital da empresa. É fraude massiva. Precisamos processar ela agora. Congelar tudo. Um suspiro pesado ecoou no telefone. Calma, Bruno. Me explique isso. Quando exatamente essas transações ocorreram? Não sei. Algum momento nas últimas semanas. E nosso pedido de divórcio já foi protocolado no tribunal? O advogado perguntou, o tom de repente afiado. Não, eu ia fazer ela assinar os papéis amanhã. Um longo e agonizante silêncio se seguiu. Bruno sentia o pavor se acumulando no estômago. Dr. Davis, você está aí? Bruno, o advogado disse, a voz caindo num registro clínico e plano. Preciso te dar uma dose dura de realidade. Se todas essas transações foram executadas antes de protocolarmos o pedido e os ativos estavam legalmente em nome dela ou sob controle da LLC dela, o que ela fez é quase certamente 100% legal. Legal? Bruno engasgou, incapaz de compreender. Não é roubo, Bruno. É gestão agressiva de patrimônio pessoal. Até um juiz assinar uma liminar ou ordem de congelamento, ela tem o direito fiduciário de liquidar ou transferir seus portfólios. Você deveria ter me mandado protocolar os papéis no minuto em que decidiu que queria sair. Deu a ela uma vantagem enorme. Legalmente, ela não te fraudou. Ela simplesmente te superou em inteligência. O celular escorregou da mão suada de Bruno e caiu no piso de madeira. Te superou em inteligência? As palavras ricochetearam no crânio dele. Mirella, a mulher que ele havia descartado como submissa e alheia, havia jogado com ele como uma grande mestra joga com um novato. Então pensou em Bianca. Tinha que contar para ela. As mãos ainda tremiam. Pegou o telefone e discou para a amante. Ei, amor. Então como foi? Quando vamos assinar o contrato da casa de vila? A voz de Bianca estava animada, praticamente vibrando de ganância. Bianca, tem um problema. Bruno sussurrou, a garganta em carne viva. O dinheiro, os imóveis. Mirella levou tudo. Sumiu. Silêncio na linha. Não um silêncio chocado, mas frio e calculista. Como assim sumiu? Bianca perguntou. O tom caindo uma oitava. Ela moveu. Vendeu a casa de campo pela LLC. Passou a empresa para a mãe. Só sobrou alguns milhares na conta corrente e a participação nesta casa, que ainda tem hipoteca gigantesca. Bruno gaguejou. Uma risada dura e feia explodiu no alto-falante. Sumiu. Você deixou ela levar tudo? Você é um idiota completo? Eu pausei minha vida pelas suas promessas e agora você me diz que está quebrado. Eu não sabia que ela ia fazer isso. Achei que ela... Você achou que ela era burra? Bianca o cortou com ferocidade. Acontece que a única burra aqui foi você. Não vou fazer o papel de casal lutando. Não vou começar do zero com um perdedor. Perde meu número, Bruno. Clique. Assim, o verdadeiro amor que havia sido sua justificativa para explodir o casamento não passava de um parasita grudado na conta bancária dele. Agora ele estava completamente, absolutamente sozinho. O pânico se transformou em desespero total. Tinha que alcançar Mirella. Tinha que implorar. Abriu as mensagens e começou a disparar. A primeira era pura raiva. Mirella Vance, você vai se arrepender disso. Não vou aceitar isso deitado. Nenhuma resposta. A segunda era uma ameaça. Vou contar para todo mundo como você é psicopata. Vou arruinar sua reputação e seu negócio. Ainda nada. A terceira tentava negociar. Ok. Eu errei. Desculpa. Vamos sentar e conversar como adultos. Aceito os termos que você quiser. Silêncio. Finalmente, com o ego completamente estilhaçado, recorreu ao patético pedido. Mirella, por favor, não me deixe sem nada. Sinto muito. Só por favor me responde. Ficou olhando para a tela por uma hora, rezando para os 3 pontinhos de digitação aparecerem.
Desesperado, tentou enviar mais uma mensagem, mas imediatamente piscou verde. Mensagem não entregue. Tentou ligar. Caiu direto na caixa postal. Ela o havia bloqueado. Aquela constatação foi o golpe de misericórdia. O que quebrou Bruno não foram os gritos nem os insultos. Foi o silêncio absoluto de Mirella. Aquele silêncio era sua sentença de prisão perpétua. Ele nem valia mais uma resposta. Bruno desabou no sofá da sala escura. A grande casa suburbana, outrora monumento ao seu sucesso percebido, agora parecia um mausoléu. Estava cercado por móveis caros e memórias vazias. Os destroços da própria arrogância estavam espalhados ao redor, e ele era o único sobrevivente preso nas ruínas, engolido por um arrependimento agonizante e tardio. 1 ano se passou. O tempo, que outrora parecia um inimigo agonizantemente lento durante aquelas semanas ansiosas, havia se provado um poderoso aliado de cura. 1 ano foi tempo suficiente para ver o mundo queimar, e exatamente tempo suficiente para construir um completamente novo a partir das cinzas. Num deslumbrante apartamento de cobertura com vista para o skyline cintilante de São Paulo, Mirella começava sua manhã. O ar fresco soprando da varanda trazia a energia cinética da cidade e o cheiro de recomeços. Havia muito tempo que saíra da casa suburbana e de seus fantasmas amargos. Tinha se mudado fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Seu visual também havia evoluído. O cabelo estava cortado num bob moderno e afiado que emoldurava o rosto, um rosto que agora irradiava confiança inabalável. O guarda-roupa havia subido de varejo sofisticado para ternos sob medida e vestidos exclusivos de passarela. Ela não era mais apenas a dona de uma rede de lojas local. Era uma titã em ascensão no setor internacional de moda. Naquela manhã, acabara de encerrar uma chamada de Zoom com a equipe executiva. A coleção Mirella, que ela havia recomprado da mãe usando sua nova riqueza pessoal, estava no meio de uma expansão global massiva. Finalizavam a logística para a primeira flagship, no exterior, em Milão. Tudo está caminhando perfeitamente. O CEO interino Sr. Ribeiro relatou, o rosto radiante na tela do laptop. Os parceiros logísticos estão fechados e a equipe de visual aprovou o design de interiores. Estamos exatamente no cronograma. Excelente trabalho, Sr. Ribeiro, Mirella disse, um sorriso genuíno iluminando o rosto. Obrigada por pressionar tanto nisso. Não conseguiria sem você e a equipe. Fechando o laptop, Mirella caminhou até a máquina de expresso elegante e puxou um shot escuro e encorpado. Tomando o café, olhou para o edifício Itália. O divórcio havia sido homologado legalmente 6 meses antes. Através de um advogado barato e desesperado, Bruno havia tentado contraprocessar por fraude e desvio. Mas a equipe de Dr. Hugo Carvalho derrubou as alegações como moscas. O rastro de papel era a prova de balas. O juiz decidiu que as transações de Mirella eram gestão legítima de ativos executada antes da jurisdição do tribunal. No fim, Bruno saiu exatamente com o que Mirella havia deixado na mesa de jantar. O juiz aprovou a divisão meio a meio do patrimônio conjugal atual, ou seja, Bruno ficou com metade dos 30 mil restantes na conta corrente e o privilégio de pagar sozinho a hipoteca gigantesca da casa suburbana. Mirella às vezes pensava nele, mas a dor fantasma havia sumido. A memória era como assistir a um filme granulado sobre a vida de outra pessoa. Havia aprendido que a traição de Bruno não era um reflexo da inadequação dela, mas um sintoma do ego frágil dele. O trauma havia atuado como fertilizante para sua ambição, forçando-a a evoluir para uma versão de si mesma que nunca ousara imaginar. Estava em paz, estava inteira, e, acima de tudo, estava livre. Do outro lado do rio, num apartamento apertado e mal iluminado em Osasco, Bruno vivia sua nova realidade. Fora forçado a vender a casa suburbana com prejuízo porque não conseguia pagar a hipoteca. Depois de pagar o banco e as taxas de corretagem, saiu com trocados. Agora trabalhava numa startup de logística de médio porte, ganhando uma fração do salário anterior. Naquela noite, ele sentava sozinho num sofá de brechó, a única luz do cômodo vinda do brilho forte do celular. Rolava as redes sociais sem pensar. Um hábito tóxico que havia iniciado sua queda e agora servia como sua tortura diária. O polegar congelou sobre uma postagem de uma grande publicação de negócios.
Era uma foto da gala de premiação Mulheres no Empreendedorismo. No centro do palco, vestindo um deslumbrante vestido bordô e segurando um troféu de cristal com um sorriso radiante e alegre, estava Mirella. Bruno encarou a foto até os olhos arderem. A mulher na tela parecia uma estranha, não só pelos vestidos de grife, mas pela magnitude pura de poder e felicidade que projetava. Era uma Mirella que ele nunca havia conhecido, ou mais precisamente, uma Mirella que ele havia se recusado ativamente a ver. Naquele momento, a constatação final e mais devastadora esmagou o ar dos pulmões dele. Percebeu que o maior tesouro que havia perdido não eram as contas bancárias nem os imóveis. Havia jogado fora uma parceira que possuía o brilho para construir um império, a resiliência para enfrentar um furacão e a lealdade feroz para ficar ao lado dele. Cada traço que ele havia descartado como fraqueza, a paciência, a integridade, a graça quieta, na verdade, havia sido o alicerce da força imensa dela. Havia jogado um diamante perfeito no lixo porque ficara mesmerizado pelo brilho barato de um pedaço de vidro chamado Bianca. Ah, Bianca! A última vez que Bruno a vira também tinha sido pelas lentes das redes sociais, posando num iate em Angra dos Reis, pendurada no braço de um homem bem mais velho e bem mais rico. O ciclo continuava, e Bruno não passava de dano colateral da própria estupidez profunda. O arrependimento queimava o estômago como ácido de bateria. Não era só luto por luxo perdido. Era uma dor de alma esmagadora pela própria tolice, arrogância e fracasso absoluto como homem. Trancou a tela do celular e a escuridão do apartamento engoliu-o por completo. O único ativo que restava em seu nome era um suprimento vitalício de arrependimento. De volta à cobertura em São Paulo, Mirella pousou a xícara de expresso no balcão de mármore. Olhou para seu reflexo na janela do chão ao teto. Atrás dela estava o interior quente e elegante do seu santuário. À frente se estendia uma metrópole cintilante fervilhando de possibilidades infinitas. Ela não olhava mais para trás. O passado era uma aula magna, não uma cela de prisão. Com um sorriso quieto e inabalável, virou-se da janela, pronta para enfrentar o dia e pronta para conquistar o mundo. A aurora havia chegado, e o sol pertencia inteiramente a ela.